Sejam muito bem-vindos à nossa nona live do programa Almoço com Ergonomia. E hoje um tema um pouco polêmico, coisas que a graduação, a pós, o mestrado e o doutorado não te ensinam sobre ergonomia. E eu vou mostrar aqui para vocês quais são essas coisas, por que tem esse déficit e como que você faz para superar esse déficit, como que você faz para aprender e para buscar sobre esses itens que a gente não encontra nestes locais. Vão entrando aí e a gente vai discutir aqui por que isso acontece geralmente e como suprir essa falha, né? Essas lacunas que ainda, mesmo passando por tanto processo acadêmico, os profissionais vão para o mercado de trabalho ainda com essas falhas. Primeiro de tudo, como que eu sei, né, de tudo que a graduação, que a pós, que a academia não nos ensina? Primeiro, eu sei disso porque eu já passei por algumas boas dessas etapas, né? E caí no mercado com um monte de falha, com um monte de lacuna, né? Com um monte de buraco não preenchido da ergonomia. Segundo, eu também sou docente, então eu sei da grade curricular das faculdades, eu sei da pós-graduação, eu sei o que é ensinado e o que não é ensinado, né? Além disso, eu tenho mais de 350 alunos do treinamento MDD, de análise ergonômica do trabalho, meu curso online, e frequentemente os alunos tocam nesse assunto. Falam que fizeram graduação, pós, evoluíram para mestrado, doutorado e ainda sentem dificuldades em simplesmente fazer uma análise, saber se tem risco ergonômico ou não, propor uma ação de melhoria, coisas que seriam o nosso feijão com arroz, né? Então, por isso que eu decidi abordar isso, né? E eu sei disso por conta disso que eu falei para vocês. Já passei, sou docente, tenho mais de 350 alunos que me relatam com frequência seria mesmo como posso dizer, uma decepção, né? Porque você vai ver uma pós-graduação, às vezes você investe 10, 12, 15 mil reais, dependendo a pós, e poxa, você sai sem saber o feijão com arroz. A gente já vai abordar sobre isso, é muito frustrante, né? Uma graduação de 4 anos, que tem 4, 5, 6 anos, se for medicina, que tem lá sua matéria de ergonomia também, né, não supre. Então, assim, a gente vai abordar sobre isso e por que eu decidi falar sobre esse tema hoje. Primeiro de tudo, para alinhar as nossas expectativas, as suas expectativas, porque se você é um profissional que está iniciando na ergonomia, com toda certeza absoluta, então, para alinhar suas expectativas, para você já saber que essas coisas, esses itens que eu vou trazer para você não encontra em academia. São itens que você precisa para atuar com ergonomia. Então, para alinhar a tua expectativa, para você saber o que você precisa buscar além, né? Porque você não vai encontrar, já estou te avisando com toda certeza. E também para quem já atua na ergonomia, para quem já é mais experiente, que está aqui também, para se identificar. Não, realmente, isso aqui eu não encontrei na academia, na graduação, na pós-mestrado. Bom, primeira coisa que você não aprende de fato em nenhum desses ramos acadêmicos, pasmem, é realmente fazer uma análise ergonômica do trabalho, na prática. Gente, sim, é assustador, eu sei, é frustrante, eu sei, mas eu não aprendi a fazer uma análise ergonômica do trabalho depois da minha graduação de fisioterapia, depois da minha pós de ergonomia, depois de N cursos que eu fiz, eu não aprendi a fazer. Não sei vocês, se alguém aqui já passou por esses processos, agora ou no passado, e também não conseguiu, não aprendeu a fazer uma análise ergonômica do trabalho, manda aqui na caixinha que eu quero saber, eu vou compartilhar, manda aqui no comentário. Gente, por incrível que pareça, primeiro de tudo, eu não estou falando mal
da área acadêmica. Eu acho que ela é totalmente necessária, ela precisa existir, ela tem o seu papel importante, mas eu estou falando a realidade, né? O que acontece? Eu não aprendi a fazer uma análise ergonômica. A maioria dos meus alunos que passaram por este processo acadêmico saem, né, pegam seus diplomas sonhados, mas na vida real, na prática, não conseguem trabalhar. Não conseguem trabalhar. Não conseguem fazer uma análise ergonômica. Chega no cliente, nem chega, na verdade, né? Muitos não aceitam os primeiros trabalhos porque estudaram 8 anos da vida, ou 6, 8 anos, e não conseguem ainda fazer. E isso é muito assustador, muito assustador. E eu tenho as minhas teorias do porquê que a gente, mesmo passando por todas essas etapas acadêmicas, de longas horas, de muitos anos, mesmo assim a gente não sai sabendo fazer uma análise ergonômica do trabalho, que é o nosso feijão com arroz da ergonomia. É o nosso carro-chefe, é o nosso maior trabalho, é o nosso maior ticket de valor de venda de serviço, que é o mais solicitado de todos os serviços de ergonomia. Por que isso acontece? Eu tenho as minhas teorias, que eu já validei e eu vou trazer para vocês do porquê isso acontece. Olha ali, Fábio acabou de mandar que tá fazendo pós e nunca aprendeu a fazer uma análise ergonômica de fato. Vocês estão vendo como é verdade? Jéssica iniciou também uma pós de ergonomia e está preocupada com a prática, porque não está tendo. Vocês estão vendo como é real? Que não tem, que eu não estou viajando. Márcia, hoje, depois de tantos anos na ergonomia, tenho vergonha da minha primeira AET. Não aprendeu a fazer também direito. Vocês viram, gente, que eu não tô viajando, né? Vocês viram que aqui é vida real oficial, tá? Rodrigo, nunca aprendi a fazer AET nem na graduação e nem na pós, somente no treinamento MDD, que ele é meu aluno, ele mandou, cortou, mas pra mim aqui apareceu. Somente no meu curso online. Cara, isso é muito real, eu não estou viajando na maionese, eu não estou inventando. Gente, por que isso acontece? Minha primeira teoria é o seguinte: a maioria dos professores de graduação, de pós e da academia, eles não atuam na prática com isso, com ergonomia. Eles são professores. E não tem nada de errado nisso, é uma profissão digna, maravilhosa, respeito, também sou professora. Só que quando o professor ele está só inserido no meio acadêmico, inevitavelmente ele vai perder a mão da prática. E como que eu vou ensinar a fazer uma análise ergonômica do trabalho se eu não faço? Se eu não atendo empresas, se eu não tenho clientes, ou se faz 10 anos que eu não atuo, que eu fui para academia, me apaixonei e estou me dedicando. Reforço milhões de vezes, não estou criticando, não tenho nada contra, só estou expondo a minha opinião do porquê que muitos profissionais fazem um curso, uma pós e saem sem saber fazer uma análise ergonômica do trabalho. Um dos motivos é esse. O professor às vezes está muitos anos fora do mercado de trabalho, de ergonomia. Está inserido somente no meio acadêmico. E isso é lindo, é maravilhoso, é uma opção que o professor fez para a vida dele, todo mundo tem que respeitar, só que acaba que os alunos sentem essa necessidade. Ali no momento, às vezes não percebem que tá faltando, até porque sempre fica esperando, não, uma hora vai vir a prática, uma hora vai vir a prática, aí a pós acabou e não veio a prática que estava esperando. A minha segunda teoria para isso é que quando existem docentes, professores da área acadêmica que também atuam com isso, que tem uma consultoria, que atende cliente e tudo mais, a maioria tem medo de compartilhar abertamente e ainda, infelizmente, aqui estamos para falar verdades, infelizmente a grande maioria tem medo de formar concorrentes. Gente, quando eu ouço isso assim e os alunos me compartilham, falam isso para mim, Débora, eu fiz um curso, parecia
que o instrutor segurava as informações, não queria compartilhar. Fazia uma pergunta, se enrolava para responder com meias palavras. Cara, não aconteceu só comigo, acontece com muitas pessoas, com a maioria. E quando eu escuto isso, dá vontade de chorar. Porque temos 5 milhões de empresas no país. 5 milhões. Para um pingo de profissionais que trabalham com ergonomia. Nem que eu tivesse mais 50 concorrentes aqui, eu não iria conseguir atender o número de empresas que tem na minha região. Nunca eu ia conseguir dar conta de atender. Então isso dói, sabe? É dolorido. E infelizmente as pessoas profissionais guardam isso pra si, né? E aí, qual é a desculpa que muitos usam? Não, eu não vou te dar um modelo de AET para você aprender, porque isso não existe. Modelo de AET não existe. Mentira! Todo profissional iniciante precisa sim, meu Deus, misericórdia, de um modelo de AET para iniciar. É lógico que precisa. Quando a gente está começando, a gente simplesmente não sabe fazer. A gente precisa de alguém que nos dê um passo a passo. Mas isso é óbvio e os profissionais vêm com essa desculpa. Ai não, porque não existe um modelo de AET, eu não vou compartilhar, isso não existe, cada AET é única. Cara, que blá blá blá, não vem com essa pra cima de mim, entendeu? Todo profissional que tá iniciando precisa sim de um modelo. Depois que ele aprendeu, aplicou, validou, viu que funciona, entendeu da prática, entendeu da dinâmica de como funciona, aí que ele vai conseguir melhorar aquele modelo que ele aprendeu, criar uma estrutura dele nova própria, porque ele vai poder comparar os trabalhos. Ele vai ter experiências que vão mostrar para ele, esse modelo que eu aprendi dá para melhorar, dá para aprimorar, eu vou estruturar um melhor. Mas se ele não inicia, se ele inicia do zero, sem nenhum passo a passo, sem nenhum modelo, uma estrutura, nada, como que ele vai conseguir estruturar um trabalho, um modelo, uma estrutura que ele saiba se está certo? Ninguém sabe se está certo. Você começa na ergonomia, vou fazer a minha análise ergonômica do trabalho. Se o profissional não sabe, nunca viu nenhuma AET, como que ele vai moldar a AET dele? É lógico que os profissionais precisam sim de uma estrutura, de um modelo de alguém que já trabalha, que ensina, e depois, amigo, você é totalmente livre para melhorar, para estruturar, enfim, do jeito que você quiser. Mas ninguém começa do zero sozinho. Pode até começar, mas vai quebrar a cabeça. Vai ser uma análise ergonômica horrível, porque a gente simplesmente não sabe como fazer no começo. Simples assim. Eu não sou obrigada a saber algo que nunca ninguém me ensinou. Não sou obrigada. E aí eu vou buscar, faço curso, não sei o quê. O professor não me dá uma estrutura e diz que não existe um modelo de AET. Foi lá, milão, 1.500, 2.000 reais e eu continuo aqui sem saber, né? E na academia é isso. Ou o professor não atua com isso, ou ele até atua e tem medo de disponibilizar, de formar concorrentes, né? E aí fica aquela bola de neve e muitos profissionais desistem nesse primeiro momento, porque quando saem para a prática, veem que tem esse primeiro déficit alarmante, assim. Érica, na pós era muito claro qual professor tinha vivência e qual não tinha. Claro que a gente percebe, né? E o problema é quando a maioria não tem vivência. E aí como que você vai aprender a prática para chegar num cliente? Que jeito? Milagre a gente não faz ainda, né? Aí, gente, que mais que eu tenho aqui que eu queria passar para vocês? Tá, beleza, Débora, você me disse que é muito difícil aprender na prática como fazer. Como que eu aprendo então? Na minha opinião, e foi assim que eu consegui me aprimorar melhor, você precisa fazer cursos práticos com quem atua, tá? Um treinamento, pesquise sobre esse profissional. Pesquise se ele trabalha, se ele realmente... E na hora de entregar, eu entrego pelas metades com medo de formar concorrentes, né? Então, pesquisa sobre os alunos, sobre se ele curso. Pesquise antes,
tá? Pesquise antes, nosso dinheiro, principalmente agora, é contado, né? Então, não desperdice o seu dinheiro. E é aquele negócio também, o barato sai caro. Você vai fazer um curso baratinho, de 200, de 500, só porque é barato, se você não tiver nenhum resultado e não aprender nada, era melhor não ter feito, né? Aí você vai fazer um segundo, um terceiro para suprir. Então, o ideal é realmente aprender na prática com quem vive disso. Eu tenho um curso, não tá com as inscrições abertas, mas se você não tem a menor noção de onde iniciar a sua pesquisa para se aprimorar, no link do meu perfil tem um link para entrar na lista de espera, tá? Aí você se cadastra, recebe as informações e quando abrir turma você é avisado, tá? Então esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo item, tá? Que não é ensinado na academia, graduação, pós, mestrado, doutorado e tudo mais. Coleta de dados. Gente, não sei vocês, quem já fez, eu nunca saí de nenhum local da academia, da graduação, nem da pós, nem de lugar nenhum, nem de cursos que eu fazia, sabendo realmente como coletar. O que eu aprendia em todos os lugares que eu ia? Ah, você vai usar NIOSH para manuseio de carga, beleza. Você precisa da altura, do peso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, distância horizontal, vertical. É assim que coloca na ferramenta, esse é o resultado que dá. Tá, mas como que eu busco esses dados? Com quem que eu peço? Para quem que eu peço esses dados? Em que momento que eu coleto essas informações? É no começo, é no final? Eu não sabia. E ninguém... E também tem um negócio que ontem eu falei na live, que é a maldição do conhecimento. Quando você tem um conhecimento, você usa muito desse conhecimento e tudo mais, às vezes você pensa que todo mundo que tá ali do outro lado, te vendo, te ouvindo, sabe do que você tá falando. E nem sempre, na verdade, na minoria das vezes, a outra pessoa do outro lado realmente sabe o que você sabe. E aí você pensa que a pessoa sabe. E aí você pula etapas. E não é assim. Por isso que até os alunos eu sempre falo, pergunte, não tenha vergonha, né? Eu estou aqui para ensinar. E o que acontece? A gente aprende um monte de ferramenta, tudo aleatória na academia, e você precisa ter esses dados para aplicar, e o resultado é esse. Mas eu não sei como coletar, que horas coletar, com quem que eu coleto, para quem que eu peço, né? E aí fica aquele negócio. Sim, existem cursos que ensinam a prática, existe sim. Gente, como resolver o problema da coleta, tá? Como resolver o problema da coleta? Eu não vou falar aqui na live, porque eu preciso de 1 hora, mas eu fiz uma aula gratuita sobre como fazer uma coleta de dados assertiva. É uma aula de quase 1 hora, para você entender de uma vez por todas como fazer uma coleta de dados, o que precisa coletar, como fazer uma coleta onde você não esqueça de nenhuma informação, tá? Depois pede que eu te envie essa aula, tá? Terceiro item que não te ensinam na academia: como solucionar problemas de ergonomia, riscos ergonômicos, fatores de riscos ergonômicos. De novo, pelo menos eu estou dando o meu exemplo da minha vivência, do que eu passei, tá? E de mais de 350 alunos que eu tenho e que frequentemente eles têm essa reclamação, essa queixa. Que não, se você encontrou um risco, você tem que solucionar. Os alunos do MDD sabem, cada risco que a gente analisa, que a gente encontra, no mesmo momento eu trago uma solução de melhoria, para ir abrindo a mente, né, de como que eu faço essa solução ergonômica para todos esses fatores. E, gente, isso é muito falha. E aí o profissional sai no mercado de trabalho apontando risco, e não aponta nenhuma solução para os clientes. E aí, gente, as empresas, elas se conversam, os técnicos de segurança de uma empresa e da outra, eles se conversam, e aí se você não faz um bom... Então, para ajudar vocês também, tá?
eu fiz outra aula gratuita só sobre isso, tá? Só sobre isso. Também tem quase 1 hora de aula. E aí você assiste. É uma aula de quase 1 hora com passo a passo de como implementar melhorias ergonômicas nos riscos ergonômicos encontrados. O passo a passo. Essa aula tem 9 etapas que eu te mostro em como da etapa 1 a 9 você identificar um risco e implementar esse risco, essa solução de melhoria, perdão. São 9 etapas que da etapa 1 até a etapa 9 você vai aprender em como identificar esse risco ergonômico e até como propor a solução e até no momento de implementar a solução ergonômica. Então depois me pede ou eu vou anexar, acho que muitas pessoas vão me solicitar, eu já vou anexar essa aula nos stories depois, tá? Então essas 2 aulas vão ajudar muito vocês a vocês terem uma outra visão sobre esses 2 itens, coleta de dados e sobre implementação de solução ergonômica, tá? Gente, 4º item que não te ensinam na academia sobre ergonomia. Vários tipos de pessoas, quando eu digo cliente, qual postura você tem que ter, tá? O que acontece? Eu vou dar a minha experiência e o que também muitos alunos me comentam depois de passado no treinamento, que eles tinham essa visão também que eu tinha. Ninguém me ensinou qual postura eu precisava ter com os clientes. Quem eu era, qual era o meu papel. Primeiro, você tem que saber qual é o seu papel na ergonomia. Você é um consultor, você é um CLT e, além disso, qual é o seu papel geral? Você está aqui para apontar erros ou você está aqui para me trazer soluções? Eu não tinha nenhuma noção disso, de qual postura ter com os clientes, né? Isso não é abordado. E quando eu saí de todo o processo da academia, né, da universidade, da faculdade, né, especialização e tudo mais, quando eu saí disso e caí no mercado de trabalho, qual era a minha postura? Eu tinha uma postura de fiscal da lei. Eu apontava erro no cliente, eu não trazia soluções, eu criticava, eu achava que aquele risco naquela empresa era culpa daquela empresa, como se a empresa entendesse de ergonomia, como se ela fosse obrigada a saber o que é ergonomia. Cara, tem gente que estuda há 6 anos e não entende direito o que é ergonomia. Imagine a equipe da empresa que não tem nenhum contato com ergonomia, que não estuda sobre isso, vai saber o que é ergonomia, que não está ergonômico. Então, assim, eu tinha um perfil de fiscal da lei, de ser rude, de estar aqui, tá tudo errado. Meu laudo era extremamente negativo. Eu entregava um laudo cheio de riscos para a empresa, um laudo horrível, só faltava sangrar. Risco. O meu prazer era encontrar risco. Se eu não encontrasse risco, eu era uma profissional ruim. Não tinha nada de bom da empresa. Na minha análise ergonômica, não tinha nada que a empresa tinha de bom ou o que era ausência de risco. Eu analisei, não tem risco, eu nem colocava na análise, porque na análise só tem risco ergonômico. Totalmente equivocada. Alguém falou sobre isso em algum momento comigo na minha vida? Nunca. Por isso que eu tenho certeza, assim, desde 2018 eu tenho uma missão de compartilhar tudo que eu não aprendia na academia, né? De forma gratuita. E eu estou fazendo isso porque eu realmente quero ajudar os profissionais, né? A não cometer os erros que eu cometia. Não tem porquê, né? Não tem porquê. E na minha análise ergonômica era risco em cima de risco. O que não tinha risco eu nem colocava na análise. O que tinha de bom na empresa eu não colocava na análise. Eu entregava um laudo super negativo, super pesado, só com riscos. Por quê? Porque eu achava que se não tinha risco não tinha que ficar na análise ergonômica. Então, a minha análise era risco em cima de risco, era só coisa ruim. Quem olhava falava, meu Deus, essa empresa vai matar todo mundo. E, além disso, inexperiente, eu não fazia as recomendações de melhoria. Inclusive, eu fiz um curso em 2014,
onde um bambambam da ergonomia, tipo, caramba, pra mim ele era o meu ídolo da ergonomia na época, falou que não, que a análise ergonômica dele era para mostrar para a empresa o que era risco ergonômico. Se a empresa quisesse solucionar, ela tinha duas opções: ou solucionar sozinha, ou me contratar de novo para eu fazer as ações de melhorias ergonômicas. Na época eu falei, entendi, é assim que funciona, então tá, é assim que eu vou fazer. Cara, lógico que não. Pertence à análise ergonômica, é uma das etapas da análise ergonômica, a sugestão, recomendação de solução ergonômica e cronograma de ações. Simplesmente a pessoa pirada, sei lá para quantas pessoas ele ensinou assim, muitas eu acho, porque é uma pessoa muito fluente na ergonomia, e eu aprendi assim, cara, não faz sentido, uma empresa paga sei lá quantos mil numa análise ergonômica do trabalho, 30 mil reais, 50 mil reais, e eu aponto que tá errado e vou embora. Tipo, não faz sentido. Pra empresa isso é muito cruel. E aí eu comecei a entender qual era o meu papel nas empresas, trabalhando com ergonomia, e qual era a postura que eu tinha que ter nessas empresas que eu passava. Aí eu comecei a melhorar constantemente, assim, melhorar. O que eu comecei a fazer? Primeiro de tudo, primeira melhoria da minha postura nas empresas, né? Primeira coisa que eu comecei a fazer, nas minhas análises ergonômicas também continham o que não tinha risco. Mas é óbvio, se a análise ergonômica representa a realidade da empresa, como que eu vou deletar as partes boas ou as partes de ausência de risco? Então, primeira ação que eu comecei a tomar, nos meus documentos também tinham as coisas que não tinham risco ergonômicos, as funções, as atividades, as tarefas analisadas que não tinham nenhum risco, elas se mantiveram na minha análise. Outra coisa, todas as medidas de controle que a empresa tinha, de melhorias e de, enfim, eu também mantinha na minha análise ergonômica do trabalho, que são as medidas de controle, que vai aliviar todas as cargas que ela possui. O que eu comecei também a fazer? Propor soluções ergonômicas específicas para cada risco ergonômico e não generalizadas. Pausa, rodízio e ginástica. Isso aqui, desculpa, não é uma sugestão ergonômica que age na causa raiz do problema. São paliativas e medidas de controle, tá? Além disso, a minha postura como pessoa, né? Essa era a minha postura técnica do meu trabalho que eu melhorei. A minha postura como pessoa, como profissional, era de, primeiro, não julgar a empresa de forma alguma, nem que tivesse a pior coisa que você já viu na vida de risco, de situação de perigo. Não julgar, porque eu abri uma empresa, tá? Minha empresa de ergonomia. E nenhuma das etapas de abertura da minha empresa, alguém falou que eu precisava atender ergonomia para funcionário, que eu precisava conhecer da NR17, que tinha tal norma ABNT NBRIs de ergonomia. Ninguém me falou. Aí eu falei, cara, mas é tão óbvio isso e a gente não percebe? Nenhuma empresa que abre as portas sabe que tem que cumprir com tudo isso e que isso é um risco, porque quem entende ergonomia somos nós. Não é quem está abrindo as portas de uma empresa, não é o RH, não é o setor de compras, não é o setor financeiro, somos nós. Então, qual é o nosso papel? Entrar em uma empresa e ajudar, não é passar o pano, não é esconder, negligenciar, não, é ajudar. Olha só, empresa, nós temos sim essas situações, né, de não conformidade, mas não se preocupe, isso aqui é muito simples de resolver. A gente tem essa opção para ficar em conformidade, né, e custa tanto. O que a gente faz primeiro? A gente faz primeiro essas situações que estão, né, mais críticas. Então não se preocupe, vamos fazendo por etapas, conforme o budget da empresa comporte e tudo mais. Esse foi a minha grande mudança que eu tive
que aí as empresas começaram a me procurar para ajudá-las, porque eu não era mais um problema para a empresa, eu era a solução da empresa. Eu não jogava um documento lá cheio de riscos e ia embora. Eu mostrava as situações, pontos de melhoria e que não estavam em conformidade e apontava a luz no fim do túnel. Ó, isso aqui a gente resolve assim, é muito simples, tá? Outra coisa, né? Não tinha aquela carga pesada, né? Como se fosse um fiscal que fica apontando, não. Um perfil de consultora, um perfil de quem tá lá para ajudar, de quem entende que a empresa não fez isso até hoje, ou porque não sabia, ou porque não tinha dinheiro, ou porque não tinha a menor noção de que isso existia. Eu comecei a entender isso e ter esse perfil como profissional. E isso fez toda a diferença na minha carreira e com os meus clientes, sabe? Então, esse negócio de saber qual é o nosso papel na ergonomia, né? Qual é o nosso papel e como se portar nos clientes, isso nunca na academia foi citado, ou eu não sabia nem direito o que eu fazia. Eu não sabia direito se eu era contratada pelo Ministério do Trabalho, pelo fiscal, pela empresa, eu não sabia nem isso. E é a maldição do conhecimento, né? De você não contar para o outro achando que o outro já sabe daquilo que você tem conhecimento, né? Demorou um tempo para eu entender que quem nos contratava era a empresa, né? Ou por ela estar comprometida ali numa ação preventiva ou através de uma fiscalização. Então, nossa, isso aí parecia que era um bicho de 7 cabeças, ninguém deixava claro isso. Investir em curso, e isso ficava nebuloso, eu não entendia como que funcionava o macro do processo, sabe? Então, assim, por isso que eu tô trazendo isso pra vocês. É a vida real sem filtro, sabe? Quem é você, né? Pega um papel agora, faz esse exercício. Pega um papel e uma caneta ou celular no bloco de notas. Ah, não, porque você está assistindo no celular. Mas pega e escreve qual é o seu papel na ergonomia. Escreve, pensa isso e escreve. Qual é o seu papel na ergonomia? O que você faz? Quem você ajuda? Quem te contrata? Tenha essa clareza que tudo vai ter uma luz, sabe? Tudo vai ser... tudo vai clarear para você. Você precisa ter essa clareza. Eu sou quem tá lá criticando e entregando uma ET bem pesada, cheia de risco e indo embora? Ou não? Eu sou um profissional que conhece de ergonomia, eu chego na empresa, eu faço o meu olhar técnico, eu identifico os pontos de melhoria e os pontos de não conformidade, apresento para a empresa junto com soluções para eles. Quem sou eu? Eu sou um problema a mais para essa empresa ou eu sou a solução para essa empresa? Quem sou eu? Quem me contrata? Quais são os profissionais que me buscam e por que eles me buscam? Tenha essa clareza, tá? Que isso vai nortear todo o seu trabalho quando você tem essa clareza. E você precisa ter essa clareza, tá? Gente, este foi o 4º item que não aprendemos na academia, né? Faculdade, universidade, isso é bem... Daya mandou, nossa, você não tem ideia de como é uma pessoa boa. Obrigada, Daya, obrigada de coração. Já abro para as perguntas, tá? Eu vou agora para o último item que a gente não aprende na academia, na universidade. E aí eu abro para as perguntas que vocês já me enviaram, tá? Então fiquem aí que eu já vou responder as dúvidas de vocês, tá? Vamos lá. 5º item que não aprendemos na academia, na universidade, nas especializações e tudo mais. Comercial de ergonomia. Toda a parte comercial de ergonomia a gente não aprende em lugar nenhum. E quando eu digo nenhum, é nenhum mesmo. Manda aqui pra mim, comenta aqui. Quem aqui já passou por todos esses processos de
graduação, pós ou quem já avançou, quem aqui aprendeu como prospectar clientes na ergonomia? Quem aqui aprendeu? Como fazer proposta comercial para entrega de serviços, para vender serviços? Quem aqui aprendeu como elaborar contrato para prestação de serviço de ergonomia? Quem aqui aprendeu como negociar serviços de ergonomia com o cliente? Negociar valores, serviços, entregas, prazos. Quem aqui aprendeu como cobrar e quanto cobrar por serviços de ergonomia? Quero saber. Se tem alguém aqui que aprendeu e se você não aprendeu, manda aqui também para eu saber, para eu ver que eu não tô falando abobrinha, né? Gente, eu não aprendi em lugar nenhum. Muito pelo contrário, eu tive que investir alto em cursos à parte de ergonomia para aprender empreendedorismo, sobre técnica de venda, marketing, prospecção de clientes, orçamento, contrato, proposta comercial, tudo isso. Não tem em lugar nenhum. Não é injustificado essa ausência, né? Primeiro, se a academia não tem professores que atuam na prática, que são consultores e tudo mais, não tem nem como ensinar isso, né? Porque não é uma pessoa que vivencia disso, que vive disso, então como que eu vou ensinar algo que eu não sei, né? Primeiro. Segundo ponto é que a academia, a universidade, a faculdade, ela não te prepara para empreender. Ela te prepara para ter um emprego. Esse é o X da questão. A faculdade, ela não te prepara para você ser empreendedor, empresário, abrir um negócio, ser consultor. Não, ela te prepara, te dá um diploma para você conseguir um emprego. Por quê? Para conseguir emprego, precisa ter uma coleção de diplomas. E a faculdade te prepara para isso. Ela vai lá, te entrega um diploma e você está pronto para conseguir um emprego. Só que no meu caso, eu queria empreender, eu queria abrir meu próprio negócio, eu queria ser a dona do meu nariz, eu queria fazer a minha história, eu queria deixar um legado. E a faculdade não ia me ensinar isso. A universidade, a graduação, a pós, em lugar nenhum. Mestrado, doutorado, então... Gente, mestrado e doutorado não se confundam. Um profissional não é melhor porque fez mestrado e doutorado. Um profissional que fez mestrado e doutorado, ele está mais apto para ter uma vaga na universidade, ser professor, ganhar uma nova bolsa de pesquisa. Ele está mais apto para isto. Ele é melhor nisto, para entrar na academia. Porque para você ser professor de universidade, você precisa ter todos esses títulos. Para você empreender, para você abrir uma empresa, para você abrir um negócio, para você ser consultor, você não precisa de nada disso, muito pelo contrário. Isso aí só vai atrapalhar, porque você vai gastar 1, 2, 3 anos dentro de uma pesquisa, sendo que o mercado é outro, a realidade é outra. A empresa que te contrata para você fazer um serviço de ergonomia, ela não quer saber se você tem título XYZ, que você passou por todas essas titulações. Ela quer saber se você entende de ergonomia, se você vai resolver o problema dela. Se você vai ter um bom resultado, se você vai dar um bom resultado para ela. É isso que ela quer saber. E as pessoas confundem, né? Que tem que ter todos esses títulos para você atuar com ergonomia. Muito pelo contrário. Esses títulos todos, eles te capacitam para você ser um professor, para você ser um docente e não para você trabalhar na empresa. Pode ajudar? Pode ajudar, mas não é um pré-requisito. Longe disso, eu não tenho nada disso. E eu não tenho a menor vontade de ter. Porque a minha meta de vida não é ser professora de faculdade. A minha meta de vida é crescer minha empresa, minha consultoria de ergonomia e ajudar mais os meus alunos dos meus cursos que não tem nenhum vínculo com faculdade nenhuma. Então, você tem que decidir o que você quer para sua vida. Você quer ser CLT? Você quer ter um emprego? Um certificado é bom. Você quer ser professor de faculdade? Você tem que fazer mestrado, doutorado. Agora, você quer ser como eu, empreender, abrir seu próprio negócio, trabalhar ativamente nas empresas? Você tem que ter prática e você tem que entender da parte comercial de ergonomia, tá? Então, assim,
Não se aprende isso. Eu vi que os comentários estão bombando, eu já vou olhar, tá? Já vou abrir. E como que você aprende a parte comercial? Você pode fazer que nem eu, que gastou 1 milhão em cursos extra, fora, que não tem nada a ver com ergonomia, de empreendedorismo, de vendas, de negociação, de marketing, coach e tudo mais, para entender disso. Ou você pode ingressar num curso prático com um profissional que já te entregue isso mastigado. Eu não conheço ninguém que faça isso além de mim, né? Eu tenho uma mentoria, tem vários alunos meus aqui, que é só da parte comercial de ergonomia, como abrir empresa, como cobrar, quanto cobrar, como fechar contrato, como negociar, como fazer uma proposta, um contrato, como entregar tudo isso, né? Como prospectar clientes e, meu Deus, uma infinidade de coisas, tá? Então, e outra coisa, chega um momento da tua carreira que você tem que investir. Se você quer resultados extraordinários na tua carreira, na tua vida profissional, você também tem que tomar atitudes extraordinárias. E não é toda a vida, né, ficar consumindo um pouquinho aqui, não. Chega uma hora que você tem que investir. Eu já investi, Senhor Jesus, dá pra comprar, acho que umas 2 casas, o que eu já investi no meu conhecimento e na minha empresa. E tudo retorna múltiplas vezes. Tenho certeza disso. Eu vou abrir para a caixinha de perguntas, tá? Camila mandou. Não aprendi a parte comercial em lugar nenhum. Eu sei, eu tenho certeza disso. Quem mais? Alexandre, na mentoria você aborda as estratégias de empreendedorismo, tudo, do início, do zero até quem não tem CNPJ, até o fechamento de contrato, tudo. Como abrir empresa, qual empresa abrir, como fechar contrato, como negociar, absolutamente tudo. Larissa mandou uma pergunta bacana. Qual a diferença entre CLT e consultor? Basicamente, CLT é uma pessoa que é empregado de uma empresa, né? Registra carteira, né? Você é empregado. Você pode registrar a carteira para trabalhar com ergonomia, ser CLT, tanto de uma empresa grande que tem um profissional de ergonomia ali dentro, como você pode também assinar a carteira, ser empregado de uma empresa de medicina ocupacional que presta serviços, ou medicina ocupacional, segurança do trabalho, ergonomia, que presta serviços para outras empresas, e aí você vai ser ali o profissional da ergonomia responsável por fazer isso. E o consultor, né? O consultor, ele é autônomo ou ele é microempresário, né? Tem uma empresa, né? É empreendedor. Então você vai provavelmente ter um CNPJ, abrir tua empresa, ou ser autônomo, que aí não tem CNPJ, você assina com o seu CPF e você presta serviços para várias empresas. Então, qual é a diferença? O CLT ele vai trabalhar para uma empresa com ergonomia, tá? Se ele for funcionário de uma empresa. Vou dar um exemplo da Sadia, por exemplo, uma empresa Sadia. Vocês falam JBS, né? Lá na minha cidade se chama Sadia. Você vai ser ergonomista, profissional de ergonomia de uma empresa só registrada. Ou você pode ser consultor. Eu sou consultor, eu tenho a minha empresa e eu atendo várias empresas de ergonomia. Só que como posso dizer, o CLT ele vai ter um salário fixo, né? Que amanhã, BRF, obrigada Liliane, lá na minha cidade a gente chama de Sadia, porque o nome é Sadia. Que acontece? Amanhã a gente vai falar sobre quanto ganha um profissional da ergonomia e aí eu vou abordar valores, então não vou dar spoiler hoje, tá? Mas se você é CLT, você vai ganhar um salário fixo. Se você é consultor, tem tua empresa ou é autônomo, você vai ter um salário variável, um faturamento variável, porque a gente não tem salário, é faturamento, só que você tem oportunidades de crescimento muito grande, né? Você pode ganhar múltiplas vezes por mês o quanto um CLT ganha. Tudo depende se você sabe de boas estratégias, né, para você prospectar clientes e fechar novos contratos com regularidade, tá? Basicamente essa é a diferença. David vai disponibilizar exemplos da AET. No treinamento MDD só eu dou exemplo de AET, tá?
estrutura, modelo, tudo, tá? Os meus alunos aí podem confirmar. Aqui na live não tem como, né? Eu dar exemplo de AET, né? Fábio Filho, gostaria de me aprimorar mais. Tem algum curso prático contigo? Tem o MDD, tá? O MDD é um treinamento de passo a passo de análise ergonômica do trabalho de 56 horas. O link para cadastro na lista de espera tá no meu perfil, tá? Você se cadastra na lista de espera, recebe todas as informações no e-mail e aí quando abre uma nova turma você é avisado. Dani, acabou de chegar seu livro, que legal, a Dani é minha aluna. Beijo, Dani. Boa, Kleber, vou mandar as aulas lá no Telegram. Obrigada, valeu a dica. Gente, tem o canal no Telegram, também o link tá no meu perfil. Eu vou mandar as duas aulas lá, a aula de coleta de dados e a aula de solução ergonômica, tá? De como recomendar solução ergonômica. Beijo, Dani. Larissa, e para ser consultor, você aconselha ser autônomo ou microempreendedor? Microempreendedor é melhor. Eu vou te explicar por quê. Ai, gente, temos 2 minutos. Vou responder rapidão, senão a live vai cair. Vocês sabem, né? Que a live cai em 1 hora, né? Ela vai embora. Se você é autônomo, você paga muito imposto. Você vai pagar 27% de imposto por trabalho. Se você é microempreendedor, você consegue se encaixar no Simples Nacional, dependendo da sua graduação de base, tá? A maioria. E aí, você consegue pagar um imposto bem menor, de menos de 10%. E a segunda vantagem é que muitas empresas, por questões mais burocráticas internas, tá? Elas só vão contratar para quem tem empresa, CNPJ, ou seja, é um pré-requisito da minha empresa contratar serviço de ergonomia só para quem tem com uma outra empresa, de empresa para empresa, tá? Então, se você é profissional autônomo e não microempreendedor, microempresário, você vai perder alguns orçamentos, né? Algumas propostas, alguns contratos, porque tem empresas que só fecham, né? Se você é uma outra empresa, que fecha de empresa para empresa esse contrato. Por isso que é bem melhor você abrir a tua empresa e é bom você ter uma orientação inicial para você já iniciar corretamente sem gastar tanto, né? Tem gente que gasta muito à toa, pensa que precisa de um monte de coisa e nem precisa. Então é bom você ter um acompanhamento no teu início, tá? Gente, a live vai cair, está aqui aparecendo para mim 20 segundos restantes. Então, eu espero ter agregado, ajudado com todas essas dicas, né? Espero realmente ter ajudado do fundo do meu coração com essas dúvidas e tudo mais. Beijo!